amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma noite, a segunda noite do nosso seminário, As Mulheres do Evangelho, em segunda edição, edição 2021. Espero que vocês estejam gostando do nosso esforço de reunir oradoras espíritas tão maravilhosas para falar sobre mulheres do Evangelho tão extraordinárias. Hoje, no nosso segundo dia, 22 de dezembro de 2021, nós vamos receber Alexandra Dantas, que é trabalhadora do Centro Espírita Canteiro de Fraternidade, em Massaranduba, é evangelizadora espírita nesse centro e tem um trabalho muito bonito junto ao movimento espírita. E hoje ela vai falar sobre Eunice e Lloyd, duas personagens importantes na vida de Timóteo, na vida de Paulo, na vida de todos aqueles que animaram o cristianismo primitivo. Elas ficaram para a história, conforme está grafado no livro de Atos, no livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, principalmente. Embora hajam poucas referências sobre elas, sobre a vida delas, sobre a importância delas, Alexandra soube fazer uma pesquisa muito criteriosa e cuidadosa e trouxe para nós, com muito amor e carinho, uma visão muito bonita, consistente, sobre o que nós podemos aprender com essas duas grandes mulheres. Então estejam todos muito convidados, sejam bem-vindos. E para iniciar, nós vamos fazer uma prece com o objetivo de agradecer por esse momento, de nos aclimatar psiquicamente, para que estejamos mais receptivos às informações, aos conhecimentos que nossa querida oradora vai partilhar conosco. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua paz, pelo teu amor, pela tua misericórdia, hoje e sempre. Gratidão por esse momento. Abençoa e ilumina a todos que aqui estão conosco, com o objetivo de que nós possamos internalizar essas histórias e levar como bom ânimo e coragem para os desafios da nossa vida. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, passamos a palavra à nossa querida Alexandra. Olá a todos, meu nome é Alexandra Dantas, eu sou evangelizadora da Juventude Espírita Tanael Velasco, ligada ao Canteiro de Fraternidade Pronto Atendimento Espírita, que é uma comunidade espírita localizada no bairro da Massaranduba, aqui em Salvador. Inicialmente, eu agradeço a Patrícia Lins e aos bons amigos espirituais pela oportunidade de estarmos juntos em mais um empreendimento em prol da divulgação dos exemplos femininos no Evangelho. E é uma honra estar aqui, principalmente falar sobre uma questão tão importante e tão nobre neste seminário. E mais precisamente hoje, nós vamos falar um pouco sobre Eunice e Lloyd, personalidades muito importantes, presentes, em alguns relatos na Bíblia e também presente no romance intitulado Paulo e Estevão, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E então nós vamos conhecer um pouco hoje essas personalidades tão interessantes. Vamos abordar alguns contextos, algumas passagens, de seus cotidianos, de seus exemplos, de suas inspirações, relatadas no livro Paulo e Estevão, assim como também na Bíblia. E vamos contextualizar essas mesmas informações históricas com o nosso contexto atual,
né, o nosso contexto de uma humanidade ainda em ascensão dos valores e da potência feminina. Então vamos lá, né, nos relembrarmos um pouco acerca de quem foi, né, Eunice e Lloyd. Eunice e Lloyd, né, foram figuras muito importantes. Eunice, Lloyd, Eunice, né, a mãe de Timóteo, e Lloyd, a avó dele, Timóteo, cujo, né, empreendimento foi muito destacado no apostolado, na divulgação cristã, né, continuando e também colaborando com os trabalhos de peregrinação de Paulo, né, no seu apostolado. Então, né, a passada essa breve identificação de quem, né, são os personagens e a sua ligação com o Paulo, nós vamos agora relembrar um pouco, né, como foi que Paulo, né, chegou a conhecer esses personagens em suas várias peregrinações divulgando o Evangelho, né, passando de cidade em cidade, de comunidade em comunidade. Paulo foi encontrando espíritos, né, encarnados afins com a sua proposta e, desta forma, estabelecendo então amizades fraternas que seriam no futuro pontos fixos de colaboração da causa de Jesus Cristo. E então, né, se deslocando de uma cidade a outra, mais precisamente com uma indicação do irmão de Eunice, né, do irmão de Lloyd, perdão, Paulo, né, com essa carta de recomendação, com essa indicação, se transferiu, né, para a qual Eunice, Lloyd e Timóteo viviam, né? Timóteo, no caso, seria o neto de Lloyd, filho de Eunice, né? Como nós havíamos comentado, foi, né, um grande também colaborador da divulgação cristã. E então, retomando, eles viviam, essa família, na cidade de Listra, e, né, atualmente essa cidade, né, antigamente, né, ela se localizava, né, para nós nos atualizarmos geograficamente falando, atualmente nas imediações da região da Turquia. Então, logo naqueles primeiros anos, né, após a morte de Jesus Cristo, onde o cristianismo começava então, né, a germinar também pela divulgação dos seus continuadores, Saulo, né, ou melhor, Paulo, foi se estabelecer em Listra. O objetivo era divulgar então a mensagem do Cristo. Chegado na casa dessa família, né, com essa carta de recomendação do irmão de Lloyd, Paulo, né, logo, né, estabeleceu Paulo, ou melhor, e Barnabé, que era seu companheiro de divulgação cristã, né, logo percebeu uma grande afinidade de tendências espirituais com essa família. Logo percebeu, né, o pequeno Timóteo, com então 13 anos de idade, a ler as escrituras, e a coordenar o pensamento com tamanha inteligência, e desde então Paulo começou a se afinizar, a observar, né, o quão jovem era, né, aquele espírito, e o quão dedicado já estava ao estudo, né, à fidelidade aos princípios de Deus. E então, né, estabelecido naquela família e logo, né, conseguindo identificar a harmonia entre os pensamentos, Paulo, né, e Barnabé, né, divulgaram o seu intento de estabelecer na cidade de Listra, né, a divulgação do Evangelho, né, desta forma, tornando Jesus Cristo, né, conhecedor das mulheres de Eunice e Lloyd e do pequeno Timóteo. Desde então, né, Eunice e Lloyd abraçaram Jesus Cristo de forma singular. Para quem, no caso, vivia naquela época com entendimentos, né, acerca da lei judaica, né, fiéis e rigorosos às leis de Moisés, e naquele período compreender
e aceitar as verdades de Jesus Cristo, para nós, né, é um feito muito significativo. E aqui a gente já começa a estabelecer, então, né, uma comparação, né, com essa informação histórica acerca dessa família com os dias atuais. E como essa família soube aceitar bem a proposta de Jesus Cristo. E principalmente naquela época, né, onde não se conhecia a figura do Messias, onde se existia, né, uma religiosidade predominante, rigorosa, né, e as mulheres aceitaram, né, de forma bastante singular, né? Não só aceitaram, né, como viveram o exemplo. E hoje, quando nós nos comparamos, né, ao àquele momento antigo, nós podemos verificar o quão para nós, né, é extremamente desafiador aceitar as verdades de Jesus Cristo e vivê-la. E olha que comparando os tempos naquele momento, né, com certeza as dificuldades que aquelas mulheres enfrentavam eram enormes, até porque Eunice e Lóide, elas moravam sozinhas e educavam o pequeno Timóteo sozinhas, né? Tanto a Eunice quanto a Lóide eram viúvas, então, elas dirigiam, né, financeiramente, dirigiam moralmente, dirigiam em todos os sentidos e características o lar sozinhas. E também, né, acolhiam a proposta religiosa no lar de forma também, né, especial. E souberam, então, atravessar diversos obstáculos sentido de se gerir um lar, né, de forma sozinhas e educar uma criança, né, tanto moral, intelectualmente, religiosamente, sozinhas, né, e aceitar uma proposta singular e diferente que ninguém nunca ouvia antes, é um fato realmente fenomenal e revela, então, a grandeza, né, e a nobreza daqueles espíritos que souberam, né, se dedicar e aceitar a semente do evangelho de forma super tranquila, enquanto hoje, né, em um período completamente diferente, enquanto hoje, né, em um momento histórico completamente diferente, talvez, né, e talvez a gente fale, porque é difícil sempre dar certezas, mas de acordo com as nossas observações ao longo do tempo, observações históricas, as dificuldades enfrentadas hoje, né, hoje são completamente diferentes, né, talvez mais suaves, né, sem tantas exigências, sem tantos preconceitos, sem tantos obstáculos, tanto materiais, né, quanto obstáculos também, de certa forma, financeiros, já que o mundo foi evoluindo, né? 2000 anos depois, o mundo progrediu financeiramente, o mundo progrediu, né, intelectualmente, com vários avanços. Então, hoje, né, aceitar a proposta de Jesus Cristo já com uma aceitação, né, em massa dos seus princípios, com muitos relatos, porque hoje nós temos muitos relatos, muitos livros acerca dessa figura especial, desse grande contribuidor do amor. Hoje nós temos um mar imenso de informações acerca da personalidade de Jesus, né? Principalmente com a doutrina espírita, que já é a terceira revelação, e ainda assim aceitar essa proposta se torna bastante, né, desafiadora, né, em nossos corações. Mas aquelas mulheres, né, aceitaram de forma singular Jesus que elas nunca ouviram, tinham ouvido falar. É porque logo depois da morte do Messias, né, muitas cidades não tinham acesso a essa informação. Naquele momento, né, a informação só circulava de forma singular por mensageiros, por exemplo, né, homens, né, se deslocando, né, a cavalo ou a pé, peregrinando, divulgando a informação, né, com cartas. Então, a transmissão da informação era muito, mas muito demorada. Então, muitas cidades do sul da Europa, muitas cidades ali nas imediações
próximas ao continente europeu não tinham acesso a essa informação, então não se conhecia o Messias. E aceitá-lo, mudando praticamente de religião, né, aceitando esses princípios assim, realmente é bastante fenomenal, revela, né, uma bravura em se alterar os princípios vividos anteriormente e aceitar uma nova proposta, né, para até então, na época, um desconhecido, né, mas que hoje nós não sabemos, né, que aquele desconhecido para as figuras históricas do momento, né, era um grande revelador da proposta cristã. Então, elas souberam aceitar aquele ensinamento, né, ouvindo o que o mensageiro Paulo, que elas também não conheciam, e o Barnabé tinham a oferecer. Então, essa é a primeira comparação que nós fazemos, né, o quanto a sensibilidade feminina, né, se torna, né, um grande promissor e divisor de águas também na sua própria vida, como na vida né, dos seus semelhantes, principalmente semelhantes, né, dentro do núcleo cristão, né, dentro do núcleo familiar, perdão. Então, aquelas mulheres souberam pela sensibilidade que o espírito encarnado num corpo feminino, mas que precisamente é um espírito, né, que exibe uma polaridade, que exibe, né, um conjunto de traços sutis, traços singulares, que revelam uma característica em comum de sensibilidade, de afetuosidade, né, várias características que o espírito feminino, né, o espírito com essa roupagem exibe e que, né, são características que são fundamentais para o enobrecimento do espírito, para a conquista de novas habilidades, né, para o desenvolvimento de aptidões, e dentro da proposta religiosa, essas características fomentam a religiosidade, fomentam a aceitação, né, dos princípios evangélicos e são fundamentais, então, para a vivência do amor dentro, né, da roupagem do espírito, assim como também, né, a sua divulgação. E então nós vamos dar continuidade, observando que Paulo ele foi começando, né, a penetrar naquele seio, se fixou após, ele se fixou após a confirmação, a aceitação do Evangelho de Jesus Cristo por parte de Eunice e Lóide. Paulo e Barnabé se fixaram na cidade, mais precisamente na casa delas, com a aceitação delas, e a partir daí eles foram divulgando a mensagem do Evangelho, né, nos arredores, na cidade de Listra, e a própria casa de Eunice e Lóide, com a aceitação delas, foi, né, a partir daí, desse estabelecimento de Paulo e de Barnabé naquela cidade, a casa delas foi um núcleo de divulgação cristã. Fixar foi observando, então, o cotidiano daquelas mulheres. E um dos pontos mais marcantes, e um dos pontos que o livro traz é que Paulo, como a gente havia citado, observava o domínio que Timóteo, que era o filho de Eunice e o neto de Lóide, o domínio que aquela criança de 13 anos exibia com as escrituras, com os ensinamentos. Então, a quem devotar, né, a essa inteligência, a quem devotar a esse progresso, né, a esse processo educacional daquela criança. Claro que nós aqui não estamos, né, negligenciando a aptidão daquele espírito que naquele momento habitava o corpo, né, e se denominava como Timóteo, já exibia suas próprias grandezas. No entanto, aqui a gente faz referência às mulheres, ao papel daquelas mulheres, ao papel de Eunice e ao papel de Lóide no contexto de educar aquela criança e sozinhas, em um momento, como nós havíamos, né, comentado, completamente difícil, onde as mulheres, né, não tinham, né, tanta atividade, não tinham tanta aceitação, não tinham tanta valorização, né? Então, elas souberam, né, educá-lo, né, de forma religiosa, de uma forma muito precisa. Então, a quem devotar, senão aquelas duas mulheres,
né, que se propuseram a infundir no coração daquele que seria mais tarde também um grande divulgador da mensagem cristã, a essas duas mulheres. Isso traz para nós a importância, já contextualizando com o momento atual, isso traz para nós a importância que a mulher tem, né, nos referenciando com esse exemplo de Eunice Lloyd, na educação dos seres. Na educação dos seres, de modo geral, porque quando se educa, né, dentro do lar, dentro do núcleo familiar, se prepara espíritos para a continuação, para a reverberação dos princípios morais dentro da sociedade. Então, a educação de seres nesse sentido, porque parte da família para o mundo externo. Então, aquele que foi educado, aquele que foi, né, dentro do seu coração, né, semeado a proposta do Evangelho, esse espírito, quando, claro, se associa com as suas aptidões próprias, né, e tantos outros fatores que também são fatores influenciadores da aceitação da mensagem cristã, quando se associa com esses e outros fatores, né, aquele núcleo, aquele espírito parte daquele ambiente para divulgar, como nós havíamos citado, esses princípios em todo lugar onde ele estiver. E isso significa que o amor se desloca. E quando o amor se desloca, vários frutos são produzidos, modificações ocorrem dentro, né, da sociedade, dentro daqueles que têm contato com esses seres e dentro do que esses seres fazem, né, em cada um dos seus setores. Então, o papel, né, que essas mulheres exibiram é fundamental, porque a educação que Timóteo teve dentro da proposta religiosa foi imprescindível para a aceitação do mesmo para os princípios de Jesus, através do contato com Paulo e Barnabé, e a partir daí elas preparavam Eunice e Lloyd, o Timóteo, para a grande, né, a grande arte do futuro, que foi divulgar o Evangelho e, a partir daí, trazer essas modificações e progressos para o planeta Terra. Então, o quanto duas mulheres, ou enquanto a mulher, né, se torna um grande referencial na vida de uma pessoa e o quanto essa pessoa consegue multiplicar esses feitos para a posteridade. Porque Timóteo, contribuindo com a divulgação da causa cristã, né, foi importante, né, para que hoje, por exemplo, nós estivéssemos em contato com a terceira revelação e, a partir daí, todos os progressos que, né, foram fomentados por essa revelação da proposta de Jesus Cristo e disseminação do Evangelho. Então, nós aqui estamos, né, trazendo essa proposta, né, do quanto aquelas mulheres foram importantes para aquela educação de Timóteo e, né, voltando à comparação com o contexto, né, atual, o quanto as mulheres dentro do núcleo familiar têm também, né, essa função de educar, né, de embutir os valores morais pelos princípios evangélicos, aqui falando, né, quando aqui estamos nos retratando de dentro da doutrina espírita, né, o quanto a transmissão desses conteúdos se torna imprescindível para, então, a educação dos seres dentro daquele núcleo, a educação religiosa, e, a partir daí, as suas, né, a sua divulgação para a sociedade. Claro que aqui não estamos, né, eximindo a função de educar em relação à religião, a figura do pai, do homem, né, ou outras figuras, né, independente do sexo, que se assentam no núcleo familiar atual, né, com diversas denominações. Claro que não estou aqui eximindo as outras figuras, mas estou aqui, né, trazendo com base no exemplo de Eunice Lloyd o quanto essas figuras femininas, elas podem, elas devem, elas exibem a potencialidade, a habilidade, as características espirituais, né, as tendências de espírito para ampliar a sensibilidade moral do indivíduo e divulgar, então, uma proposta religiosa. Estou aqui falando disso. Mas, dando continuidade,
né, nós vamos voltar que, né, Paulo, estávamos comentando, se estabeleceu na cidade de Listra, né, permaneceu na casa de Eunice e Lloyd. Nisso a gente também é importante notar o quanto aquelas mulheres, né, foram bastante corajosas, né, e bastante corajosas para aceitar o Paulo e o Barnabé, que elas não conheciam. Eles chegaram no ambiente familiar delas somente com a carta de recomendação do irmão de Lloyd. Então elas aceitaram de forma corajosa aqueles dois homens que elas nunca viram e que, né, seriam fundamentais para a divulgação e a implantação do núcleo cristão na cidade de Listra. Então, posteriormente, com a divulgação do Evangelho, né, com as pregações de Paulo e de Barnabé, né, aquela casa de Eunice e de Lloyd foi se transformando em um pequeno núcleo, porque as pessoas, né, quanto mais Paulo e Barnabé divulgavam nas pregações durante as cidades o Evangelho, né, as pessoas da cidade começaram a achar interessante, né, a proposta de Jesus Cristo, começaram a se interessar, começaram a buscar mais informações, né, buscar até as curas que o próprio Barnabé e Paulo faziam, né, em nome de Deus, em nome de Jesus. Então todos começavam a procurar aqueles dois missionários, e as pessoas iriam para a casa de quem? As pessoas iriam para a casa de Eunice e Lloyd, porque era ali onde os missionários se estabeleciam. Então olha que proposta grandiosa que aquelas duas mulheres, né, enfrentaram o desconhecido, porque não se conhecia Jesus, muito menos Paulo e Barnabé, e elas abriram as portas para o cristianismo dentro daquela cidade. Então, se, por exemplo, aquelas duas mulheres, pela sua coragem, pela bravura, pela sensibilidade do coração e nobreza da alma, não, né, aceitassem o Paulo, como o Paulo iria divulgar a mensagem do Evangelho naquela cidade? Quantas pessoas daquela cidade de Listra não teriam, por exemplo, acesso, pelo menos dessa forma, né, como foi com a aceitação de Eunice e Lloyd, com, né, a bravura daquelas duas grandes almas. Então a casa começou a virar, né, um núcleo cristão, porque a casa era aberta, as pessoas frequentavam a casa, buscavam o Paulo, procuravam Barnabé, curas eram realizadas, e o próprio Timóteo já exibia então ali, né, os hábitos cristãos, porque, né, chega determinado momento de nossas existências que todo o conhecimento teórico fundamentado em nossa crença, ele deve ser, então, né, frutificado com base em testemunho, com base em sacrifício, com base em renúncia, né, como bem a gente vê nos romances históricos de Emmanuel e tantas outras referências literárias dentro da proposta cristã. Então, chegou o momento que os estudos e que a aceitação teórica de Eunice Lloyd e Timóteo, chegou o momento que eles teriam, então, uma florescência. E foi assim, Timóteo, desta as pessoas que chegavam, né, direcionando as pessoas para o Paulo, para o Barnabé, a Eunice Lloyd aceitando então a proposta. Para que testemunho maior, se não esse de abrir seu lar para a missão do Evangelho, do seu próprio lar ser então um passaporte na vida de tantas pessoas, da sua própria casa ser então uma ponte, né, para a compreensão da boa nova, né? Quantas e quantas pessoas receberam as curas, quantas e quantas pessoas modificaram suas aptidões internas. E, com certeza, encontrar a figura de Jesus Cristo naquele momento foi para tantas pessoas, mais precisamente naquela cidade de Listra, né, um marco na proposta evolutiva do espírito, porque ter o conhecimento de Jesus Cristo é um divisor de águas na trajetória de nós próprios. E aquelas pessoas tiveram contato com aquelas revelações naquele momento, através de Paulo e Barnabé, e que foram, né, então, aceitos por Eunice e Lloyd. Então, olha o quanto aquelas duas mulheres foram fundamentais para, né, para destacarem, então, o progresso dos encarnados daquele momento histórico da cidade de Listra. Isso é muito importante, isso é fenomenal. Então, esse papel social, né, religioso social que a mulher exibe de transmissão da informação evangélica, de transmissão não só da informação, como das crenças, das aptidões, dos testemunhos e da renúncia,
para a sociedade e consequente posteridade é fundamental. Então, hoje a gente traz, né, esse exemplo e nos embasamos nesse exemplo para então nos inspirarmos em como nós, cada uma, né, dentro dos seus próprios lares, dentro da educação dos próprios filhos, netos, aconchegados, aqui a gente fala do quanto Eunice e Lloyd souberam encaminhar o Timóteo e aceitar a verdade do Evangelho, mas aqui a gente contextualiza e cada um deve contextualizar esse exemplo com suas próprias necessidades e com suas próprias também oportunidades evolutivas. Então, quanto de nós podemos, né, levar o Evangelho e modificar a vida de pessoas, né, para a posteridade também, quanto podemos marcar a vida de espíritos, né, espíritos, isso é muito importante de se notar, né, principalmente hoje numa sociedade que é completamente diferente. Então, elas, né, souberam aceitar aquela proposta e, no futuro, né, a cidade de Listra, primeiro núcleo cristão fundado por Paulo e Barnabé, através de Eunice e Lloyd. E mais tarde, então, né, a própria Eunice e Lloyd também souberam dar um testemunho muito importante. Em muitas de suas pregações, né, o Paulo e Barnabé, eles começaram também, né, a serem mal vistos dentro da cidade, no sentido de que os muitos religiosos rigorosos à proposta do judaísmo, né, e que não aceitavam, então, a proposta de Jesus, como tantos outros exemplos dentro do livro, e que hoje nós sabemos, muitos se recusaram a aceitar a proposta da Boa Nova. E em um desses momentos, né, o Paulo, em uma dessas pregações, foi, né, apedrejado, né, e encontrado semi-morto. Quem vai salvá-lo, né, é o Timóteo, né, que é o neto de Lloyd e o filho de Eunice, e as duas mulheres, né, acolheram o Paulo desta forma, né, em sofrimento, né, físico pelo apedrejamento, mas que sobreviveu. Então elas souberam, né, enfrentar, né, de certa forma, a fúria da cidade. Muitas pessoas não conheciam o paradeiro do Paulo, mas no silêncio da noite, da madrugada, elas acolheram aquele indivíduo. Então, será que hoje nós teríamos a coragem de nos arriscarmos, né, e acolher um cidadão, né, acolher uma pessoa, né, que está sendo procurada por muitos, né, o quanto aquelas mulheres se destacaram, né, pela coragem, pela bravura em aceitar o Paulo nessas condições. Então, isso é fenomenal. Então, isso para nós traz o quanto devemos, de fato, né, nos arriscarmos pela proposta de Jesus, né, nos dentro dos sentidos e das possibilidades que temos de abraçar a causa, de viver os sacrifícios, de viver a renúncia pelo Evangelho. Quanto poder temos e o quanto estamos fazendo por esse objetivo? Então, né, depois desse apedrejamento, né, vendo que então, né, a cidade, sendo a maioria, né, não aceitava mais a proposta evangélica e também pensando naquelas duas mulheres que lutavam para o Paulo permanecer, mas o Paulo e o Barnabé, sabendo que a permanência deles na cidade iria então, de forma indireta, provocar, né, uma insegurança e uma desarmonia na vida das mulheres de Lloyd e Eunice por consequência do pequeno Timóteo, eles saíram da cidade de Listra e foram, né, demandando a outras localidades, dando continuidade à divulgação apostólica. Mas então, né, depois de muito tempo, o Paulo, né, retorna à cidade de Listra, né, reencontrando então, né, aquela família, a Eunice, Lloyd e o Timóteo, e chega um momento também muito importante que a Eunice e Lloyd relatam para, né, o Paulo a necessidade que elas tinham no momento de se transferirem, né, para outra localização. E o coração das duas, sabendo que chegava então, né, o momento sublime da trajetória educacional do Timóteo, né, com
manifestaram um desejo, então, de, né, direcionar o Timóteo ao Paulo, ou seja, de entregar, né, o Timóteo, né, os cuidados evangélicos de Paulo, né, dando, então, oportunidade para o Timóteo, ao lado de Paulo, iniciar, né, a divulgação do cristianismo. Então, olha que renúncia que essas mulheres, né, exibiam, né? Olha o que amor é que elas tinham, né? Amor ao Timóteo, ao mesmo tempo que elas exibiam um amor para a sociedade, porque elas educaram, fundamentaram a proposta religiosa no coração do Timóteo, sabendo intuitivamente que o dia chegaria em que elas se despediriam, né? Se distanciariam daquele futuro missionário também, né? Elas educaram sabendo que esse dia ia chegar, e esse dia chegou. Então, o quão é importante também, né, divulgarmos a informação, educarmos dentro do lar, mas sabendo que chega a determinado momento que aqueles seres irão se distanciar e irão atuar de forma independente dentro da própria causa, né, evolutiva, dentro da própria causa do Timóteo, né, incentivar as aptidões, as habilidades do Timóteo, e souberam também, né, se distanciar, entregar, ou melhor, direcionar o Timóteo à divulgação cristã. Que amor, que renúncia, né? Você, né, se eximir do contato daquele ser, porque, claro, né, quando estamos em contato com figuras tão enormes, e só o amor que exibia entre avó e entre mãe para o pequeno Timóteo, né? Isso revela a potência do Espírito. Então, como é se distanciar, né? Porque naquele momento eles realmente não iriam mais se ver por um longo período de tempo. E não existia, né, como nós iríamos comentando, não existia tantas propostas de comunicação, né? As mensagens eram mensageiros, as informações eram divulgadas desta forma, bem diferente de hoje, que qualquer ligação a gente já pode saber como está o indivíduo. Então, elas realmente se distanciaram do Timóteo, sabendo que ele agora iria contribuir com a divulgação do evangelho, ou seja, elas prepararam o indivíduo para atuar dentro da causa do amor e dentro da causa da sociedade de modo geral daquela época, e que é fenomenal, na verdade. Que importante, né? O quão de renúncia revela, de interdependência das almas, o quão, por esse exemplo de Eunice e Lloyd, revela o quanto elas exibiam, né, essa consciência de espírito, essa consciência de nos entendermos enquanto espíritos todos filhos do mesmo Pai, e apesar de exibirmos laços, né, consanguíneos, né, nós, na verdade, somos frutos de um grande laço de amor, né, onde esses laços de sangue se resumem somente a momentos de encarnações, e quando nos, né, depararmos com a nossa verdadeira realidade, os verdadeiros laços são os laços de espírito. Então, olha o quanto de consciência de espírito nesse fundamento Eunice e Lloyd exibiam, ao deixar que o Timóteo se distanciassem delas, e então fosse, a partir daí, contribuir com a causa de divulgação evangélica no mundo. Então, isso é fenomenal. E elas foram, então, né, as grandes direcionadoras do Timóteo, que no futuro iria ser também um grande. Então, Eunice e Lloyd, elas, né, exibiam essas características marcantes de fé, né, essas características marcantes de apostolado, né, e foram substanciais para, né, construir novos paradigmas através, né, do Timóteo, que foram então, né, divulgando, foi então juntamente com Paulo divulgando a informação do Evangelho. E aqui nós vamos encontrar, né, uma das cartas, um trecho de uma das cartas de Paulo a Timóteo, em um registro bíblico, né? Eu vou ler para vocês, para a gente, né, trazer nas palavras de Paulo, né, o quanto Eunice e Lloyd exibiam, então, uma referência de fé cristã. Né? Está em 2 Timóteo, primeiro capítulo, versículo 4 e 5. Né? Paulo falava nessa carta: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te. Ele fala em relação a Timóteo, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro a tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice,
e estou certo de que também habita em ti. Então, nesse relato de Paulo, né, podemos compreender, né, a visão que o apóstolo tem, né, de que todas as habilidades e toda a tendência amorosa que o Timóteo exibe é também, não só, né, se diz respeito à sua própria condição espiritual do Timóteo, né, no período, mas ele devota o Paulo, né, essa condição amorosa do Timóteo, ele devota a aquelas mulheres, primeiramente a avó, né, a Loide, e depois a Eunice, a Loide, que foi a primeira dentro da árvore genealógica que soube infundir a proposta, né, amorosa no coração da filha de Eunice, e a própria Eunice, que foi dessa forma transmitindo, né, a fé para o Timóteo, e as duas então direcionando é, a fé para esse grande futuro missionário. Nós havíamos comentado, aquelas duas mulheres, né, iriam se distanciar do Timóteo. O Timóteo viajou por muitas localidades com o Paulo na divulgação do Evangelho, né? Posteriormente se fixou em algumas cidades, divulgou, né? No futuro, o mesmo se estabeleceu fixamente em determinada localização, né, sendo responsável, né, pelo assentamento de um núcleo cristão e sendo responsável também pelas condições da igreja local, da igreja cristã. Morreu também apedrejado, né, renunciando à própria vida em prol do evangelho. Enquanto as mulheres que o educaram, né, Eunice e Lloyd, ficaram distante, né, do Timóteo em outra localidade, em Corinto, onde também já se exibia, né, um núcleo cristão, e as duas também contribuíram dentro daquela, né, igreja, daquele pequeno núcleo cristão que se estabeleciam em Corinto. Então, o papel que essas mulheres, né, exibiam dentro do evangelho e dentro da posteridade foi fundamental, né? E aqui fixa para nós, a exemplo do relato que Paulo nos proporcionou, né, nessa carta direcionada a Timóteo, o quanto a fé viva foi marcante, né? E aqui a gente traz agora uma pequena interpretação dessas duas palavras, fé viva, né? Porque a fé é esse direcionamento futuro rumo a um objetivo do Espírito. E aquelas duas mulheres souberam intuitivamente acessar dentro de si, né, as suas próprias, né, tarefas, as suas próprias missões, e souberam então dar destaque ao que elas deveriam, né, fazer dentro do seu progresso evolutivo e dentro do progresso evolutivo do outro. Elas acessaram em si, né, essa tarefa, essa grandiosa tarefa, direcionando então de forma bastante prática, de forma de renúncia, de forma de sacrifícios, souberam, né, transmitir todo esse direcionamento, né, para o Timóteo, e desta forma do Timóteo grande sociedade. Então, fica para nós uma grande inspiração, né, um grande exemplo do quanto Eunice e Lloyd souberam, com uma alma, né, promover com Timóteo transformações para além daquele seu momento, daquele seu contexto histórico, para o quanto a bravura e a coragem delas foram fundamentais para sacrifícios, para renúncias. Para nós fica então a inspiração, né, a fim de que nós possamos, com base nesse exemplo, ressignificar as nossas propostas, ressignificar os nossos desejos, compreender, assim como elas compreenderam, né, intuitivamente, né, o que elas deveriam fazer dentro do seu progresso evolutivo e dentro do progresso evolutivo do outro. Fica para nós a inspiração, né, do quanto nós
né, embutidos pelo sentimento da fé, devemos nos ater à nossa proposta íntima de evolução, né, às nossas tarefas, aos nossos ideais, aos nossos desejos íntimos, e o quanto, né, para nós encontrar esse dever íntimo e evolutivo é fundamental para então concretizar, né, todos, né, as necessidades que devemos, né, atender para a nossa evolução, não só nossas, como naquelas pessoas que estão ao nosso redor. Fica essa inspiração para que possamos acessar esses nossos valores, acessar os nossos deveres fundamentais, e não só acessá-los em nós, como também participar esses valores para além, né? Relembrando o papel que a educação religiosa tem dentro do lar, né, na figura daqueles que estão ao redor, sejam lá filhos, sobrinhos, mas não só de filhos e sobrinhos, mas todos aqueles que têm contato com a figura, né, a figura feminina, como a exemplo da Eunice Lloyd, né, recebem, né, o carinho e o perfume da sensibilidade amorosa, receberam daquelas almas e podem receber de nós também. Então, quanto podemos inspirar e abrir os nossos lares íntimos e abrir os nossos lares de fato concretos, né, para a causa cristã, e a partir daí sermos então, a partir de nós e a partir do lar que foi aberto para a divulgação do evangelho, luzes no mundo. Podemos ser faróis de divulgação do evangelho. Como, através de qual forma? Só basta acessarmos em nós, porque assim como a fé viva de Eunice Lloyd a fizeram, ou melhor, fizeram elas acessar a necessidade e os deveres das próprias, e elas desta forma contribuíram para o apostolado do Timóteo e para a divulgação da mensagem cristã, assim também como elas souberam acessar e identificar e agir, nós também podemos acessar, identificar e agir. O que poderemos, deveremos fazer, em quais circunstâncias, com quais pessoas, para que então nós possamos contribuir com o nosso progresso, com o progresso do outro e com a cristã. Todos os feitos que nós, né, estamos estudando, observando, nos inspirando por essas mulheres, nós podemos repeti-lo. Claro que as condições são diferentes, são completamente, né, divergentes, porém, né, os frutos, né, e porém também as necessidades continuam, as necessidades de sentir Jesus no coração são as mesmas praticamente das necessidades de outrora, e também a necessidade é a mesma, porém o mecanismo de ação é diferente, com outros recursos, outras ferramentas, para que nós possamos então repetir, por que não, né, o que Eunice e Lloyd fizeram, né, educarmos e criarmos então, né, dentro daqueles que estão ao nosso redor, um futuro pregador, um futuro contribuidor, um futuro missionário do Cristo. O quanto nós poderemos então, né, com as pessoas que estão ao nosso redor e através de nós mesmas também sermos então divulgadores do evangelho, como Timóteo foi, como Eunice Lloyd foi, no caso do Timóteo, que saiu peregrinando, né? Elas ficaram fixas em determinado lugar, mas o Timóteo saiu peregrinando através delas. Então, quanto nós podemos, então, inspirar pessoas para sair peregrinando, né? Não da forma anterior, como foi, né, comentada, mas hoje através de outras formas, tantas e tantas transmissões e recursos de divulgação cristã exibem hoje, e quanto estão ao nosso alcance. Nós poderemos então ser artífices, né, dessa construção evangélica do futuro. Só depende de nós. Então, que a Eunice, né, e que a Lloyd possam permanecer fixas em nossos corações, destacando a importância da educação do lar, a transmissão, a educação religiosa, moral do lar, destacando a importância dessa educação, a transmissão do amor do núcleo familiar para o núcleo social, e o quanto nós podemos, então, ser construtores e fomentadores do amor, levando-o de nós próprios para outras pessoas e, desta forma, para toda a humanidade, sendo, então, né, figuras marcantes na história do planeta, né, se não formos conhecidos, como hoje nós temos relatos de Eunice Lloyd, mas seremos, então, reconhecidos pelo grande Deus que vê cada uma de nossas obras e claro, se glorifica quando vê que seus filhos sabem atender e ser obedientes
então às suas necessidades evolutivas, cada uma, e obediente a Ele, que em seu íntimo quer que todos, né, avancem, que todos encontrem a verdade, que acima de tudo amem os seus irmãos, divulgando essa mensagem evangélica do amor. Então, que todos nós possamos ser obedientes a Deus, escutando em nosso coração, como Eunice resposta do amor, e então, sendo então artífices e construtores de um futuro diferente, só depende de nós. Fica aqui então meu agradecimento sincero e profundo a Patrícia Lins, a Deus, aos bons amigos espirituais pela oportunidade, pela inspiração, pela preparação, né? E com certeza desejo que a mensagem, né, possa encontrar corações fraternos e que eu possa, né, ter sido sensível o suficiente para divulgar a informação e clara para que as informações e esse incentivo, né, possam, então, né, construir novos pensamentos no coração de cada um de nós. O meu muito obrigado a todos. E então, meus amigos, é nesse clima de muita paz, solidariedade, depois de termos ouvido essa preleção tão bonita e tão bem feita por Alexandra com respeito ao Eunice Lloyd, que nós com certeza saímos mais inspirados, com maior bom ânimo, para colocar em prática, com base nestes dois grandes exemplos de Eunice Lloyd, o exercício e a prática do Evangelho nas nossas vidas. Esperamos sinceramente que vocês tenham gostado. Agradecemos penhoradamente a oferta de carinho e amor por parte de Alexandra, que compartilhou conosco do seu tempo, dos seus conhecimentos, da sua disposição em servir. E para finalizar o nosso trabalho dessa noite, já convidando e aguardando a todos para amanhã, no nosso terceiro dia, nós vamos fazer uma prece para agradecer. Senhor Jesus, Criador de tudo quanto existe, que o Senhor sempre nos abençoe, nos ilumine, nos encoraje em todos os nossos desafios. Senhor Jesus, nosso querido Messias e benfeitor maior, que o Senhor sempre nos inspire, nos encoraje, nos ilumine em todos os nossos desafios. Nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de reflexionar sobre os seus ensinos, com base na história dessas duas grandes mulheres e como houveram muitas outras que te seguiram anônimas e esquecendo de si mesmas para praticar o seu evangelho redentor. Que nós possamos também estar inspirados a seguir os ensinamentos e os exemplos. Que o Senhor nos abençoe os nossos bons propósitos, envolva todos aqueles que estamos aqui neste momento, com vibrações de paz, de saúde, de fraternidade, de solidariedade, e que refeitos por esse manancial de bênçãos, possamos estar estimulados a perseverar e praticar a caridade sempre. Que assim seja. Nossa gratidão, meus amigos, e até amanhã, se Jesus permitir.